Imagine viver em um lugar onde a luz do sol nunca chega, onde as ruas são escavadas nas entranhas da terra e onde, por séculos, famílias passaram suas vidas protegidas de invasores e cataclismos. Um lugar onde a história se mistura com o mistério e o futuro parece estar enterrado embaixo dos pés. Hoje, vamos explorar um dos maiores e mais impressionantes feitos da humanidade, as cidades subterrâneas de Derinkuyu, na Turquia. Um labirinto de passagens e salas que resistiram ao tempo, revelando segredos que ainda desafiam os arqueólogos e historiadores. Como foi possível que povos antigos construíram essas cidades profundas? E o que motivou essa escolha por um refúgio debaixo da terra? Mas antes de mergulharmos nesse mundo oculto, já deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias incríveis como essa. Não esquece também de se inscrever para não perder nada. Derinkuyu, uma cidade que se estende por mais de 60 metros abaixo da superfície da Terra, não é apenas um feito de engenharia, mas um testemunho da resistência humana. Para os habitantes da região, esse espaço subterrâneo não era apenas uma estrutura, mas um refúgio. Mas como e por que alguém construiria uma cidade inteira debaixo da terra? A origem de Derinkuyu remonta a mais de 3.000 anos, embora a maior parte de sua construção tenha ocorrido por volta do século 7 a.C., durante o período do Império Frígio. A cidade subterrânea foi inicialmente projetada como uma forma de proteção, não contra a natureza, mas contra os inimigos. A Turquia, na época, era um ponto de encontros de diversos povos e impérios em disputa, e Derinkuyu foi um abrigo crucial em tempos de guerra. Os frígios, conhecidos por sua habilidade em construir complexas fortificações, não foram os primeiros a habitar as cavernas de Derinkuyu, mas foram eles que expandiram e deram à cidade sua impressionante estrutura. Este lugar foi pensado para suportar não apenas algumas dezenas, mas até 20.000 pessoas, incluindo os seus animais, por períodos prolongados. A cidade não era uma simples caverna ou abrigo temporário, mas uma complexa rede de corredores, escadas e salas interligadas que permitiam a vida subterrânea de maneira relativamente confortável. Havia espaços para armazenamento de alimentos, água, até mesmo capelas e locais de oração. Imagine viver em um mundo sem o calor do sol, mas com uma rede tão sofisticada de engenharia que você ainda podia viver em segurança, trabalhar, orar e até criar uma comunidade inteira. O mais impressionante de Derinkuyu é, sem dúvida, sua engenharia. As cidades subterrâneas da Turquia, como Derinkuyu, não foram apenas escavadas, mas projetadas meticulosamente para resistir a invasões e até desastres naturais. Cada detalhe, cada túnel, cada pedra foi colocada com um propósito específico: garantir a segurança e a sobrevivência. A cidade possui uma série de passagens estreitas, que só poderiam ser acessadas por aqueles que conheciam o caminho. Cada corredor foi estrategicamente construído de forma que um inimigo nunca pudesse invadir facilmente o espaço. Além disso, enormes portas de pedra foram projetadas para bloquear os acessos principais. Essas portas pesavam toneladas e podiam ser movidas apenas por mecanismos internos, como roldanas, tornando quase impossível para os invasores acessarem os setores mais profundos da cidade. As salas subterrâneas eram equipadas com todos os recursos necessários para uma sobrevivência prolongada. Havia reservatórios de água, áreas de armazenamento de grãos e até mesmo estábulos para os animais. Isso mostra que Derinkuyu não era apenas uma cidade de passagem, mas um local planejado para ser uma verdadeira fortaleza de resistência, onde os habitantes poderiam viver por meses sem precisar sair para o exterior. Viver em Derinkuyu era, sem dúvida, uma experiência única. Imagine nunca ver o sol, viver cercado por paredes de pedra, mas ainda assim sentir-se em casa. Como seria a vida cotidiana de uma família que escolheu esse tipo de refúgio? Os habitantes de Derinkuyu eram, em sua maioria, agricultores e artesãos, que usavam as cidades subterrâneas como um local de proteção. As famílias se reuniam em salas subterrâneas, onde realizavam suas tarefas diárias, conversavam, oravam e compartilhavam refeições. Apesar da ausência de luz natural,
as cidades subterrâneas possuíam um sistema de ventilação altamente sofisticado. Buracos e chaminés verticais conectavam as várias camadas da cidade, garantindo que o ar fresco circulasse, mantendo um ambiente respirável. A cidade também tinha seu próprio sistema de esgoto, o que a tornava ainda mais avançada para sua época. E, como se tudo isso não fosse impressionante o suficiente, Derinkuyu era também um local de culto. Muitas das cavernas abrigavam pequenas capelas ou espaços religiosos, onde os habitantes podiam se reunir para orar e celebrar suas crenças, encontrando ali a luz, mesmo sem o sol. Embora Derinkuyu tenha sido uma maravilha arquitetônica, um enigma ainda maior paira sobre a cidade. Quem exatamente a construiu e por que ela foi deixada para trás? Alguns historiadores acreditam que a cidade foi abandonada após a queda dos impérios que a utilizavam como refúgio. Outros, no entanto, sugerem que, durante a invasão de diferentes povos ao longo dos séculos, Derinkuyu poderia ter sido tomada e abandonada por aqueles que chegaram depois. O mistério mais intrigante de Derinkuyu é o fato de que ela não foi completamente esquecida. Durante séculos, a cidade subterrânea permaneceu praticamente desconhecida. Só nos anos 1960, um habitante local acidentalmente descobriu a entrada de um dos túneis e, a partir daí, arqueólogos começaram a explorar as profundezas da cidade. Como isso foi possível? Como algo tão monumental ficou escondido por tanto tempo, sendo apenas esporadicamente mencionado nas histórias locais? Alguns acreditam que a cidade foi construída por civilizações ainda mais antigas, que possuíam um conhecimento avançado de engenharia e arquitetura. Há teorias que sugerem que as estruturas subterrâneas eram apenas uma rede de cidades submersas espalhadas pela região, conectadas por túneis secretos que jamais foram totalmente revelados. Quem sabe quantos mistérios ainda estão enterrados sob a terra de Derinkuyu, aguardando para serem descobertos? Hoje, Derinkuyu é mais do que um simples ponto turístico. É um legado das antigas civilizações que habitaram a região e um testemunho da engenhosidade humana. Milhares de pessoas visitam a cidade anualmente, fascinadas por sua complexidade e pela história que ela guarda. No entanto, além do interesse arqueológico, Derinkuyu carrega consigo lições valiosas para o presente. Em tempos de crise, quando o mundo à superfície parece estar desmoronando, a cidade subterrânea nos lembra da importância da preparação e da resiliência. As antigas populações de Derinkuyu não apenas sobreviveram a invasões, mas também criaram uma sociedade que prosperou dentro de um espaço que muitos considerariam inóspito. Há algo profundamente simbólico nesse legado. Em um mundo onde as dificuldades parecem cada vez mais desafiadoras, Derinkuyu nos ensina que, com sabedoria e engenhosidade, podemos encontrar maneiras de prosperar, mesmo nos momentos mais sombrios. Talvez, olhando para a história dessas cidades subterrâneas, possamos descobrir algo sobre nós mesmos e sobre como podemos lidar com as crises do nosso tempo. Além de seu valor histórico e arquitetônico, Derinkuyu também possui um impacto cultural significativo. Muitas culturas ao longo da história foram influenciadas pela ideia de morar sob a terra, seja por questões de proteção, espiritualidade ou até como forma de se conectar com a natureza de um jeito diferente. Derinkuyu serviu de inspiração para várias culturas, que começaram a criar mitos e histórias sobre cidades subterrâneas e civilizações perdidas. Na Turquia, Derinkuyu é um símbolo da força e resistência do povo turco. As pessoas de lá, de geração em geração, preservaram suas tradições, muitas das quais remontam àquelas antigas civilizações que habitaram as cavernas. Não é difícil ver como a cidade subterrânea inspira não só arqueólogos, mas também artistas, escritores e cineastas. Ela aparece em várias obras de ficção, desde livros de fantasia até filmes de aventura, onde o mistério e a complexidade da cidade servem de pano de fundo para histórias de mistério e exploração. A presença de Derinkuyu também está profundamente enraizada na identidade turca moderna. O mistério de como uma cidade inteira foi escavada nas profundezas da terra e como ela permaneceu oculta por tanto tempo. E essa história sobre a incrível cidade subterrânea de Derinkuyu não acaba aqui.
Se você ficou curioso para saber mais sobre outras civilizações misteriosas e os segredos enterrados no tempo, não perca o nosso próximo vídeo. A história de povos que, como os de Derinkuyu, deixaram marcas profundas e enigmáticas, que até hoje continuam a fascinar o mundo.